Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar um pouco sobre o meu cronograma de estudos. Como que eu faço o meu cronograma? Geralmente eu faço ciclo de estudos. Eu pego todas as matérias que eu tenho que estudar e faço um planejamento semanal, 7 dias. Todos os dias da semana eu coloco lá as minhas matérias. Mas antes disso, eu determino quantas horas por dia eu posso estudar, né, em cada dia, uma estimativa. Então vamos supor que eu consiga estudar, sei lá, 3 horas por dia, fracionados ou não, são as minhas 3 horas totais do dia. Então eu dou uma olhada nas disciplinas lá do edital e vejo a relevância de cada disciplina, quantas questões vai cair de cada disciplina, e a partir disso eu vou distribuindo a quantidade de horas para cada disciplina. Então vamos supor que uma disciplina que vai cair mais questões, eu coloco uma maior quantidade de horas ali na semana para eu estudar. Eu sempre tento fazer uma estimativa de quantidade do dia e da quantidade que eu vou estudar na semana, né? Então vamos supor, eu vou estudar, sei lá, 60 minutos de português 3 vezes na semana. Mas na verdade vai ser 3 horas de português na semana. Eu faço essa estimativa semanal. É claro que nem sempre eu consigo concluir os 7 dias da semana, estudar tudo certinho, porque eu não sou um robô, não consigo concluir tudo, acontecem imprevistos, mas eu sempre tento, no máximo possível, concluir esse cronograma. E se não der certo de concluir, eu vou seguindo ele de onde eu parei. Vamos supor que eu fiz o primeiro ou segundo dia completo, o terceiro eu não consegui, fiz pela metade. Então, ali no quarto dia, eu vou seguir de onde eu parei, né? Eu não vou pular aquele conteúdo que ficou sem estudar. Eu vou seguindo. É o ciclo de estudos. E assim, para saber o percentual, né, de qual assunto eu devo estudar mais, eu sempre levo em consideração o que eu não sei, né? Vamos supor, tem uma matéria nova, eu não sei nada dessa matéria e o edital já está aberto. Então eu coloco ali um pouco mais de horas naquela matéria para eu poder tentar avançar um pouco mais. Aquela matéria que eu já sei um pouco mais, eu já coloco um pouco menos de horas ali na semana, porque eu já tenho um certo domínio daquela matéria. E eu levo em consideração também a relevância dessas matérias e do assunto que vai cair na prova. Então, assim, os assuntos que caem mais, eu tento dedicar mais. Os assuntos que caem menos, eu dedico um pouco menos. Eu estudo tanto o que cai mais quanto o que cai pouco. Mas se eu tiver apertado, a prova estiver perto, provavelmente eu vou abrir mão dos assuntos que caem menos e vou dedicar àqueles que caem mais. E para saber isso, geralmente eu mesmo faço minhas análises. Vamos supor que eu me deparei lá com uma matéria de direito administrativo. Aí eu não sei se determinado assunto é relevante ou não. Então eu mesmo entro no site de questões, vejo quantas questões caiu, por exemplo, nos últimos 5 anos. Eu faço isso com a matéria inteira de direito administrativo. Eu separo um cantinho lá no meu Excel para colocar a quantidade de questões que caiu nos últimos 5 anos, por exemplo. Aí eu bato o olho ali no Excel e falo, opa, esse assunto é importante, porque caiu 300 questões desse assunto. Esse outro não é tão importante, caiu, sei lá, 80 questões. Aí eu dedico mais a esse assunto que cai mais. Mas eu também estudo esses que caem menos. Pelo menos, pelo menos eu tento buscar ter uma noção desse assunto que cai menos, para eu não chegar zerado na prova sem saber nada e ser totalmente pego de surpresa. Então, geralmente é assim que eu faço. Dependendo do site de questão que você usa, eles mesmos fazem a estatística para você. Tem cursinhos que fazem estatística para você.
Tem estatísticas que os professores disponibilizam de graça na internet para saber o que é relevante, o que não é. Então, é muito pessoal a forma que você faz o seu cronograma de estudos. Porque tem que levar em consideração a sua disponibilidade de tempo e também tem que saber onde estão seus pontos fortes e onde estão seus pontos fracos. Se nem você sabe, tipo, que matéria você tá bem ou que matéria você tá mal, você não consegue controlar isso, aí fica bem difícil de fazer um cronograma, sabe? Mas eu acredito que seja bem interessante para você ter pelo menos uma noção do que você vai estudar no dia. Eu acredito que não dá para você sentar para estudar e você nem saber o que você vai ver naquele dia. Porque é muito melhor você separar um tempo do seu dia, nem que você gaste um dia fazendo isso. Separa um dia planejando, organizando a matéria, vendo qual tem dificuldade, qual que cai mais, quanto tempo você vai estudar aquela matéria por semana, aquele assunto por semana, por dia, do que você ter que fazer isso todo dia antes de estudar. Porque vai ser uma coisa que você vai fazer e não vai ter que mexer mais. No máximo, você vai fazer um ajuste ou outro. Vamos supor que você... estudei esse assunto aqui, ele cai muito, só que já estudei tudo, já estou dominando e tal. Aí você realoca, vai mudando a ordem de prioridade. Geralmente é assim que eu faço. Não é um negócio muito engessado nem nada. E eu vou seguindo o fluxo. Falhou um dia, paciência, vai seguindo, vai seguindo. Porque eu não sou um robô, né? Então... faz parte. Tem dia que a gente está super bem, tem dia que a gente estuda muito mais do que a gente se propõe a estudar, e tem dia que a gente não estuda quase nada. Faz parte, o negócio é a gente ter constância, fazer todo dia a nossa parte. Estuda todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco, e vamos buscar evoluir cada dia mais. Beleza? É isso aí que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo. Valeu!